Pode sentar, queridão, queridona. Já abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, versos 12 a 19. Primeira Pedro 4, 12 a 19. A palavra de Deus, ela é composta por Deus em parceria com homens. Por isso é um livro de Deus, ao mesmo tempo que é um livro de homens. E ela é rica em conteúdo, tanto literário, quanto histórico, quanto teológico. E quando a gente começa a entender como que a literatura se desenvolve, como que o argumento se desenvolve, a partir do entendimento primeiro de gênero literário, né? E nós estamos, 1 Pedro, falando de uma epístola. É mais do que uma carta, não é? Mas é uma carta que tem uma perspectiva teológica, doutrinária, podemos assim afirmar. Quando a gente entende a argumentação, a relação de proposta, como que a conversa, como que o assunto vai se desenvolvendo, a gente fica maravilhado com a riqueza da palavra de Deus. A gente fala igual o salmista no Salmo 119, né? Ó, como eu amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Você tem ouvido eu dizer de que a primeira carta de Pedro é uma carta de preparação para um período de perseguição que a igreja estaria enfrentando muito em breve. Nós estamos trabalhando aí com a data de 61 a 63 e tendo a data de 64, ano depois de Cristo, como sendo o auge da perseguição, a partir do sanguinário imperador Nero. Só de ouvir dá até calafrios. Numa noite ele incendeia a cidade de Roma e deixa de propósito um bairro majoritariamente formado por uma população cristã, isenta desse incêndio. Obviamente, na hora de se fazer a apuração, se teve então motivo para iniciar uma perseguição, amados. Pense em algo assim, escalonado, intenso, vil, sanguinário. Cristãos foram colocados, amados, para iluminar ruas inteiras. Cristãos foram levados para serem comidos por leões. Famílias inteiras foram executadas. O contexto ali, ele é realmente vil, atroz. Há até quem diga, amados, que essa expressão que Pedro vai usar aqui sobre não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, a palavrinha no original para fogo é incêndio. Então há quem pense que até
o capítulo 4, versículo 11, Pedro está avisando sobre a perseguição. E 4:12 até 5:14, a perseguição chegou. E quem defende essa tese pega muito pelo fato de que, qual é a última palavra do versículo 11? Dá uma olhada aí. Qual é a última palavra do versículo 11? Amém. E quando que se diz amém, geralmente? Quando se termina. É uma pausa. Amém significa isso, é uma pausa. Não é? Assim seja. Eu prefiro, amados, essa perspectiva é de fato muito bem aceita, mas eu prefiro pensar, porque aí nós teríamos que trabalhar com uma outra datação, enfim, aí teria que usar muita imaginação. Eu prefiro dizer que Pedro está escrevendo, e até aqui, 4:11, ele fala sobre princípios. Ele desenvolve a sua argumentação em cima de princípios, de recomendações. Por isso que em 2:11 ele fala: amados, exorto-vos. E aí em 4:12 ele começa justamente com o mesmo vocativo: amados, não estranheis. Então, para respeitar a unidade da carta, Roberto, eu prefiro entender que Pedro está recolhendo vários sermões, e amados é uma expressão, é um vocativo muito usado para sermões. Uma curiosidade aqui, a carta aos Hebreus tem muito esse vocativo amados, porque também tem vários recortes de sermões ali, por, sabe-se Deus, né? Quem escreveu o livro de Hebreus, não é? Orígenes falava o seguinte: só Deus sabe. Então eu vou seguir o pensamento dele também. Só Deus sabe. Então vamos de 12 a 19 começar então essa fala mais prática de Pedro, onde ele abre mão dos princípios, dos imperativos, dos indicativos, característico mesmo de um discurso de admoestação, de exortação, e ele vai aqui na real, ele vai aqui para as aplicações finais. Repare comigo como esse texto é prático. Você segura aí. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Será que era um incêndio de Roma? Não sei. Como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem.
Você pode dizer amém? O fogo da provação. Eu li algo muito interessante hoje que ratifica aquilo que eu já compartilhei com vocês. Pedro não está escrevendo para judeus puros. Ele está escrevendo para uma comunidade dispersa no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, como diz no capítulo 1, versículo 1, em sua maioria para cristãos gentios, cristãos não judeus. E eu deduzo isso pela forma que ele fala de gentios, não se referindo a não-judeus, mas a pagãos, e também pelo fato de que os judeus, amados, historicamente, já estavam acostumados à perseguição. A história dos judeus é uma história de provação. Eu não sei se você já fez essa relação, mas o próprio termo judeu já é um termo que pejorativamente diz respeito a sofrimento. Quem de nós, por exemplo, não usou a expressão fulano de tal está tão judiado? Não é? Tão judiado, está bagunçado, está ruinzinho mesmo, vem da mesma raiz, judeu. Então são cristãos amados, gentios, que estavam realmente achando estranho a aprovação. E eles precisavam então receber esse biotônico de Deus, esse encorajamento, dizendo, vai piorar. Não é? Aguenta firme. Por isso que qual é o tema da minha série de exposições? Você lembra? Justamente essa. Aguenta firme. Aguenta firme, Linalvo. A grande ideia, João Marcos, vamos lá? Dá para a gente ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O sofrimento, por conta da nossa identificação com Jesus e sua missão, gente tem que, ao longo da mensagem, nesses minutos que a gente vai ter, eu vou destrinchar isso daqui, mas a gente precisa entender isso. Está falando do sofrimento, mas não é do sofrimento genérico. Não é de sofrer porque o coronavírus, ou sofrer por causa da peste, ou sofrer por causa da doença, ou sofrer por conta de alguma limitação, sofrimento por identificação com Jesus e sua missão. Esse sofrimento é um santo sofrimento, e é o sofrimento que nos leva a adorar a Deus servindo no mundo. Está mais preparado para servir a Deus aquele que passou ou que passa pelo fogo da aprovação. Você vai encontrar isso também em Tiago, né? Tiago vai estar pontuando isso no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6, diz, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Sofra como cristão, versos 12 a 16. E a segunda, confie a sua vida a Deus. Sofra como cristão e confie a sua vida a Deus. Versos 17 a 19. Porque em fazendo isso, você vai se identificar com Jesus e a sua missão. Tem gente que quer se identificar só com Jesus, né? Ah, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas a sua missão. E a missão de Jesus tem um símbolo. Qual é o símbolo da missão de Jesus? A cruz. Se alguém quer vir a mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cristianismo, amados, todo discipulado tem um custo. O cristianismo tem uma etiqueta de preço, cara.
É compromisso mesmo. Então, João Marcos, me ajuda aí. Sofra como cristão. No capítulo 4, versículo 1, mensagem da quinta-feira passada, eu expliquei esse texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Cristo sofreu na carne e nós devemos nos armar deste mesmo pensamento. Isto é, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. Não é? Toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro do meu pai quando pregava, mas meu pai ainda prega, né? Mas eu que não ouço ele direto. E ele falava o seguinte, agora eu ouvi a voz dele aqui, e não precisa completar o versículo, e nós venceremos também, porque já está embutido na ideia. Eu venci o mundo, quem está em mim, vence também. O que é você ouvir, né? Eu terminei de ler o texto, lembrei do meu pai falando, e não precisa completar, nós venceremos também, porque está incutido no verso já. Muito bem. E o argumento principal até aqui qual é? Versículo 7 do capítulo 4. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Amados, em nenhum momento Deus nos deixa desavisados. Ele já está dizendo desde o início que está próximo o fim. E que a gente tem que estar atento, preste atenção, atento, acordado, tendo bom senso e alertas em oração. Paulo vai dizer, os dias são maus. Vai dizer aos Efésios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos, amados e amadas, entender perfeitamente isso. E aí a gente entra no versículo 12. Não temos motivos para estranhar. A palavrinha estranhar aqui é causar espanto como sendo uma novidade. Não. No grego há uma repetição de ideias aqui, né? Não estranheis a provação, não estranhem a provação estranha que vocês vão estar recebendo como fogo. Eu gosto muito dessa expressão como fogo, porque Pedro diz no capítulo 1, versículo 7, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha para mim, amados, é fogo. Viver nesse mundo é fogo. Eu gosto de pensar que Pedro provavelmente pensou em Daniel 11:35. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Eu gosto de pensar que Pedro, conversando com Paulo em uma das viagens missionárias, Paulo falou, eu vou escrever em 1 Coríntios capítulo 3, 13, o seguinte, Pedro, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E Pedro está dizendo, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Estranheis, estranha. Não é estranho. Por quê? Porque o fogo está purificando vocês, está descobrindo qual é a essência de vocês. Pedro está chamando a atenção, amados, aos seus leitores, de que aqui ele não está falando, e Calvino nos ajuda a entender, de tribulações comuns à vida. Não. Aflições, tribulações. Não conta a sua história que eu choro. Não, não é isso que Pedro está dizendo, não. Pedro está falando acerca de injustiças praticadas contra os crentes por causa do nome de Cristo.
Ele está falando o seguinte: olha, a situação vai ficar apertada para vocês. Algo, amados e amadas, que nós não temos ideia ainda. Ninguém aqui sofreu algum tipo de privação pelo fato de ser crente. A gente pode ter sofrido algum olhar distinto, a gente pode ter sido alvo de algum tipo de escárnio, todos nós. Agora, cristofobia, que é um termo que está se popularizando por aí, isso acontece desde que o mundo é mundo. Jesus disse: se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar vocês, eles odeiam a mim. O problema do mundo, amados, não é com os cristãos. O problema do mundo é com Cristo. Se eles puderem acabar com Cristo, eles vão acabar com o testemunho de Cristo. Por isso nós não devemos estranhar. Tem gente que fica chateadinho. Ah, estão me perseguindo, estão me perseguindo. A palavra de Deus diz: não estranhe. Está estranhando por quê? Se você está estranhando é porque você não tem convicção, meu querido. Acorda aí. Nós temos que abraçar o sofrimento, amados, por causa de Cristo. E devemos louvar a Deus por isso. Não dá para eu delongar sobre isso, mas John Piper vai dizer que nós abraçamos o seu sofrimento para nós e anunciamos o Evangelho por meio do nosso sofrimento com ele. E John Piper vai citar um missionário, um pastor romeno chamado Joseph Tisson. Ele até escreve um ensaio do livro Perspectivas. Ele disse o seguinte: sou uma extensão de Jesus Cristo. Preste atenção, e se segura na cadeira aí, hein? Coisa que a gente não... Quando eu fui surrado na Romênia, ele sofreu no meu corpo. Não foi o meu sofrimento, tive apenas a honra de compartilhar o sofrimento dele. Você quer saber? Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu lia histórias, Contrabandista de Deus, do irmão André. Eu li na minha adolescência. Eu li o livro, eu tive acesso ao livro e li, fiz uma devocional escrita por ele, o Richard Hemrich, que também na Romênia, torturado por amor a Cristo. Vai no site de Portas Abertas. Tem um outro também, de mártires, eu vou esquecer, não me lembro agora o nome. Mas literatura, amados, por exemplo, da antiga Rússia, da antiga União Soviética, né? Da China comunista, hoje da Coreia do Norte. Eu li, por exemplo, A Fuga da Coreia do Norte. Amados, nós precisamos entender que hoje, e Joseph Tissi fala sobre isso, não sei como é que você vai entender isso daí, Deus predestina alguns cristãos para serem mártires. E ele continua assim: o sofrimento de Cristo foi para a nossa propiciação, ele satisfez a pena do pecado. O nosso sofrimento é para propagação. E aí John Piper prossegue: quando sofremos com ele na causa das missões, demonstramos a maneira como Cristo amou o mundo, e em nosso próprio sofrimento, estendemos o sofrimento dele para o mundo. E aí eu quero compartilhar 2 versos apenas de Paulo. Colossenses 1:24, quando Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E Filipenses 3:10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E para terminar, no ensaio do Joseph Tissi, ele fala o seguinte: o nosso sofrimento, o nosso martírio, serve para revelar a verdade de Deus, para derrotar o poder de Satanás e para glorificar a Deus.
eu vou levar até as últimas consequências do meu argumento. Se Tertuliano, nos primeiros séculos da era cristã, disse que a perseguição é a sementeira da igreja, será que esse estado de apatia espiritual que a gente vê o cristianismo no Ocidente não vai precisar de mais mártires? John Piper fala nisso no seu livro sobre a trilogia dele, sobre heróis missionários que sofreram. A história de missões, Natália, fala de países que foram alcançados com testemunho cristão somente depois que homens e mulheres deram suas vidas no contexto missionário. Em Angra dos Reis, amados, nós tivemos pioneiros. É que a história é difícil, brasileiro não valoriza a história, né? Mas o pioneiro dos batistas em Angra dos Reis foi o pastor Elias Portes Filho. Pioneiro em Angra, Paraty, Barra Mansa, Resende. E conversando com meu pai, lá na região serrana, meu pai é pastor ali perto de Friburgo, Elias Portes Filho passou por lá também. Os padres, amados, falavam o seguinte acerca desse pastor: olha, não andem junto com aquele pastor não, com aquele protestante, porque onde ele anda não nasce nem capim mais. Ele é uma praga. Uma praga. Morreu sozinho. Não se casou, não teve filhos. Dizem, a história reza que ele só tinha um guarda-chuva para chamar de seu. Elias Portes Filho. Os pioneiros eram assim. Os pioneiros eram assim. José Manuel da Conceição, pioneiro da igreja presbiteriana, morreu numa carroça abandonada. Caiu e morreu. Precisamos de mártires. Não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Hoje, amados, nós estamos aqui em Angra dos Reis com quantas igrejas batistas? Quantos pastores? Porque um homem abriu mão de tudo para ter apenas um guarda-chuva para chamar de seu, para começar essa obra. A gente não tem ideia disso, amados. Os mais batistas aqui, os batistossauros, vão lembrar de Aníbal Teixeira dos Reis. Um ex-padre. Se converteu ao evangelho, recebeu, amados, um sofrimento atroz. Se tornou um evangelista. Pregou em Barra Mansa também. Volta Redonda. Barra Mansa é um celeiro, uma cidade que o evangelho avançou dali para toda a região, amados. Eu poderia estar falando de outros também, estou falando de cabeça, poderia estar falando de tantos outros, tantos e tantos e tantos. Alegrai-vos. A palavra de Deus diz: você está sofrendo por causa do evangelho? Não reclama não. No futuro vai ter uma colheita. E as pessoas vão estar falando: olha, lembra da história de fulano de tal? Lembra da história de fulano de tal? Talvez nem se lembre do seu nome, para ser sincero. Mas os frutos, a glória de Deus será revelada. Por isso, se sois insultados, versículo 14, por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Você, na verdade, é um abençoado. A pessoa fala: ah, mas você é crente, ah, mas você é não sei o quê, você
é um atraso, você é isso e aquilo, você é aquilo outro, você só sabe pregar. Um dia eu soube de um pastor que estava triste porque ele recebeu uma crítica de uma pessoa dizendo o seguinte: poxa, pastor, o senhor só prega a Bíblia. Não é? Então, quer dizer, e a gente sofre, mas está ali, continua. Continua. Agora, sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Nada diz respeito a você. Não é o seu nome que causa. Para de achar que você está causando, né? É uma expressão para os jovens, né? O nome está causando. Não, não. O nome de Cristo é que precisa estar na frente. Agora, eu preciso ser sincero. Marilene, o nome de Cristo traz insultos, difamações, calúnias e severas oposições. Agora, a presença de Deus vai estar sempre com você. Tiago 5,11. Temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha para mim, também não se trata, amados, de dizer o seguinte, de procurar sofrimento. Tem sofrimento que a gente procura. Daí que vem o versículo seguinte, olha: nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, como quem se intromete em negócios alheios. Aí você deve estar pensando, mas pastor, Pedro está escrevendo para crentes. Como é que ele está falando de gente que não poderia se sofrer como homicida, ladrão, praticante do mal, como quem se intromete em negócios alheios? Olha para mim, deixa eu explicar. Primeiro, o assassino. Diante da perseguição, você nunca viveu isso, e espero que nunca viva. Alguém chega e agride a sua esposa. Qual é o seu impulso, seu instinto? Defendê-la. Um filho seu. Então você é tentado a obedecer a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Então Pedro está avisando esses cristãos: não peguem armas, não sofra como homicida. Esse é o contexto. Porque um cristão, amado, só pode sofrer como homicida e por isso ir preso se ele estiver desobedecendo esse princípio. Se sofrerem, porém, a nova versão transformadora, não seja por matar. E roubar. Poxa, pastor, mas justifica um cristão roubar? Pensa aqui. Contexto de pobreza extrema. E aí, de repente, você olha de um lado e do outro e fala: meu Deus do céu, ninguém me dá nada. E aí os cristãos eram tentados, então, a roubar. Você já viveu isso? Tomara a Deus que não. E nunca tenha que viver. Mas é roubar, nesse sentido. Então Pedro fala: não roube. Não roube. O texto prossegue, não é? Praticante do mal, é como malfeitor. Malfeitor é aquele que comete alguma ilegalidade. Ele vai contra o bem público. Não sofra como um malfeitor. Robin Hood é um malfeitor. A história bonita, né? Rouba dos pobres para dar para os ricos. Ou dos ricos para dar para os pobres. Roubar dos pobres para dar para os ricos. Isso é político, né, no Brasil, mas isso é outra coisa, né? Alguns políticos, né? Não todos, mas alguns roubam dos pobres para dar para os ricos. A Robin Hood, no Nordeste, tinha o tal do Lampião. Lampião fazia muita justiça. No Rio de Janeiro tem os, você sabe quais são, não vou falar o nome deles. Defende a população, pastor. Onde tem esse pessoal, não tem crime, não tem violência, não tem nada. Claro, só tem eles. Não mata ninguém, claro, é só eles que matam, não vai ter uma outra coisa. Então, malfeitor é alguém que está fora da lei, é um marginal, no sentido de estar à margem da lei, é um fora da lei, usando uma expressão americana. Né, João? Um fora
da lei. É um malfeitor. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Aí, amados, quem se intromete em negócios alheios é uma palavrinha só no grego que eu não vou falar para não ser chato. Mas é difícil traduzir isso. E aí eu vou pegar carona com Calvino, que diz assim: é aquele que cobiça aquilo que pertence ao outro. Se intromete em negócios alheios é aquele que se envolve com pirâmide financeira. Ó, pastor, é um negócio de Deus, cara, de Deus. Cada um entra com R$10 e depois sobe, e que tem lá em cima da pirâmide ganha depois 100, e você vende um perfume de 50 e o lucro é 5.000. Já viu disso? Eu estou inventando coisa. Hã? E aí o crente, tem crente que gosta de dinheiro. Eu também gosto, mas tem crente que gosta demais. Já esbugalha o olho, já fala assim, caramba, vou dar um dízimo grande. Não pensa em dízimo, nunca pensa em dízimo, né? Porque ele quer ganhar dinheiro fácil, é se intrometer em negócios alheios. Essa palavrinha no grego aqui, que é uma palavrinha estranha, mas que significa isso, aquele que cobiça o que pertence a outro. Amados, olha para mim, nem todo mundo é para ficar rico. E a riqueza só é uma bênção quando ela vem de Deus. Senão não adianta. Não é? Eu estou com a Bíblia e não abro. Paulo dizendo, tendo o que comer, o que vestir, está bem. Mas a ganância, amados, ela tem o amor ao dinheiro, Paulo vai dizer a Timóteo, né? É a raiz de todos os males. Então não sofra assim. Agora versículo 16, se sofrer como cristão, aí sim, não se envergonhe disso. Repita comigo, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome. O sofrimento, amados, como cristão, glorifica a Deus. Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se tem alguém que está perseguindo você, injuriando, mentindo, falando mal por causa de Jesus, ele vê em Jesus em você, ele não gosta do que vê, se alegre, porque você está em boa companhia. Olha só o seu time. Não é o seu time que você torce, não, mas olha o seu time se você sofre por causa do Evangelho. No meio de campo, né? Elias, Eliseu, não é? Jeremias. Para botar 3 no ataque, não é? Quem está em sua companhia? No ataque eu coloco Tiago pela esquerda, Paulo de centroavante e Pedro de ponta. Eu falei esquerda, né? Então direita. A escalação do time, eu teria que a escalação completa. Só vou ficar com o meio de campo e o ataque. Você está bem. Está bem. Como diria minha mãe, você está todo prosa. Todo prosa. Um dia alguém perguntou a C.S. Lewis, Arthur, por que Deus permite que os seus sofram? E ele respondeu, porque eles são os únicos que aguentam tanto sofrimento. Eles são os únicos que aguentam tanto sofrimento. E por fim, confie sua vida a Deus, versículo 17, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. A hora do julgamento, amados, olha para mim, vai chegar para todos. E todos nós estamos nivelados por baixo. Jesus, certa feita, disse o seguinte, olha, Lucas 13. Vocês acham que os galileus que foram mortos por Pilatos são mais pecadores do que todos os outros galileus?
Não. Se vocês não se arrependerem, todos perecereis. E aí Jesus, que os discípulos eram cabeça dura, né, contou uma outra história da torre de Siloé, que matou 18. Aí Jesus chega e fala o seguinte: vocês acham que esses que morreram são mais culpados do que os outros que habitam na Jerusalém inteira? Jesus responde: não. Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Você acha que quem já morreu de Covid-19 é mais pecador do que quem está vivo? Não. Se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Jesus, certa feita, disse: você está preparado? Não temas os que podem matar o corpo. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam aquele que, além de matar o corpo, envia a alma para o inferno. Gente, só matar o corpo. Olha, amados, ninguém quer morrer. Eu não vou ficar cá, levanta a mão quem quer morrer, quem está feliz. Não, eu quero viver. Você também quer. Mas a morte não deveria ser para nós, amados. Por quê? Porque a hora do julgamento chegou e vai começar pela casa de Deus. Pior do que a morte física é a morte espiritual, vai começar por nós. Pedro aqui citou literalmente um texto de Provérbios 11:31, né? Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Isto é, se nós, como sendo justos, justos porque somos justificados, a gente encontra sentido na vida, porque Deus está conosco, e como o Salmo 1 vai dizer, o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus nos conhece. Eu falei essa semana para não é pastor, alguém que aspira o ministério, está todo ansioso. Ah, pastor, acho que eu vou largar de mão esse negócio de chamado, não quero mais. Todo mundo vai para o ministério, menos eu. Falei, rapaz, Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o seu nome. Ele falou, ah, pastor, minha mulher fala isso. Então, tá vendo? Eu sempre, eu elogiei a esposa dele, falei, a esposa, por você que tem uma esposa que está com você, amigo, não é para morar debaixo da ponte, não, que essa história de contigo eu vou até debaixo da ponte, não vai não fala não, porque não vai. Mas, de todo modo, a esposa compreende o seu chamado. Tem algumas que vão, né? Tem algumas que são santas mesmo. Mas o ponto não é esse, o ponto é que Deus sabe. Deus conhece. Deus conhece. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, amados. Eu gosto de pensar, olha o padrão aqui de Pedro, né? Primeiro ele fala de sofrimentos de Cristo. Depois ele fala de sofrer como cristão. Depois ele fala de sofrer segundo a vontade de Deus. É tudo a mesma coisa. Só que Pedro ele vai fazendo essa gradação. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, versículo 19, devem confiar a vida ao fiel Criador. Me lembro de Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador. Eu tenho para mim, amados, olha para mim, que Pedro, quando falou confiar a vida ao fiel Criador, ele está dizendo o seguinte, confiar àquele que lhe deu a vida, o Criador, e que também está aguardando por você, né? Entrega para Deus, porque tanto o seu nascimento quanto a sua morte estão debaixo da providência divina. Então, enquanto você estiver vivo nesse mundo, faça o bem, pratique o bem. Só que confiando a sua vida, David Powlison fala sobre isso, né? Ele diz que os propósitos de Deus são para santificar você. E essa santificação é um compromisso vibrante com as condições reais e imediatas da vida, tanto as boas quanto as más. E ele lembra de que essa ideia de confiar
a vida ao fiel Criador, em algumas versões está encomendar a vida, é o mesmo verbo de Lucas 23, 46, quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Entrego o meu espírito. Confia. Isso me faz lembrar Apocalipse capítulo 2. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, gente. Para a gente ir para casa com o coração quente. Primeiro, João. Não deveríamos esperar nesta vida uma isenção de sofrimentos. Alguém leu na Bíblia que nós estamos isentos de sofrimento? A Bíblia está... A minha não diz. Jesus nos garantiu que teríamos aflições, mas alguns evangélicos insistem em crer que sofrimento é sempre evidência de pecados pessoais. Tem gente que acha o seguinte, não, o que a gente sofre é porque a gente peca. Pare de pecar e pare de sofrer. Antes fosse. Sofrimento, amados, é algo da vida. E quando vem por conta da vontade de Deus, é para você se alegrar ainda, se regozijar. Não reclame do sofrimento. Eu gosto muito de pensar que Pedro começa falando sobre várias provações, no capítulo 1, e no capítulo 4 ele fala da multiforme graça de Deus. Ah, pastor, mas qual a relação? Para várias provações, existem várias expressões da graça. Várias provações, 1:6, multiforme graça, 4:10. Vai lá, João. Nossa alegria no sofrimento não é um masoquismo doentio, do tipo, que bom que eu estou sofrendo. Diz que tinha uma santa na igreja católica chamada Santa Teresinha, que ela tinha um cabelo, é uma história meio nojenta, mas eu já comecei a contar, tem que contar. Ela tinha um cabelo cheio de piolho, e ela acreditava que os piolhos eram para torná-la mais santa. Então, quando caía um piolhozinho, ela pegava e colocava e dizia, meu anjinho. Meu Deus do céu, Santa Teresinha. Não vai chamar a atenção das Teresinhas que você conhece, não, tá ok? Pelo amor, hein? Pelo amor de Deus e da vida. Nosso sofrimento é uma celebração, a nossa alegria no sofrimento é uma celebração pelo fato do Senhor nos ter considerado dignos de sofrer afrontas por conta do seu nome. Aí eu aprendo com Atos 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, Pedro e João, né? Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles saíram da prisão dizendo o seguinte, yes! Que bom! Nós fomos dignos, fomos achados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. João Marcos, quem tem o Espírito da glória em sua vida deve aceitar também as dores da glória. São indissociáveis. É a relação entre a glória e a cruz. Aí a teologia luterana nos ajuda, mas eu não vou comentar sobre ela. Temos de ser responsáveis nesse entendimento. Amados, nós temos um chamado para aliar a glória e a cruz, a glória e a cruz, a glória e a cruz. R.C. Sproul Jr. escreveu um artigo muito interessante alguns anos atrás. Ele falou o seguinte, o nosso chamado não é buscar nosso próprio conforto, muito menos nossa glória. Antes somos chamados a tornar conhecida a glória do nosso Rei. Devemos tornar visível o reino invisível de Deus. Contudo, fazemos isso através de meios ordinários, meios comuns.
Aí se segura na cadeira e entenda que aquilo que você está passando hoje redunda para a glória de Deus. Ele diz assim: à medida que trabalhamos fielmente, em vez de subir a escada financeira, à medida que trocamos fraldas, em vez de contar o nosso ouro, à medida em que ele é exaltado e nós humilhados, não estamos evitando a glória da cruz, mas estamos abraçando a glória da cruz. Vivemos morrendo, vencemos perdendo, conquistamos recuando, nos orgulhamos da nossa fraqueza. Ai. Prossiga, João. Temos de fazer um sincero reconhecimento. Muito do que sofremos é por conta das nossas escolhas na vida. A questão é glorificar a Deus pela nossa decisão por Jesus. E isso envolve morrer para si mesmo todos os dias. Eu já citei o texto. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E Paulo vai terminar o livro de Gálatas dizendo o seguinte, a carta: de agora em diante ninguém me amoleste. Me amoleste é o Nordeste, né? Ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. E por fim, não fuja do sofrimento. Agora, não procure o sofrimento. Viva para a glória de Deus e o sofrimento lhe encontrará, mais cedo ou mais tarde. É o sofrimento enquanto se faz o bem. É aquilo que Paulo diz aos Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque tem gente, amados, está cansado, está morrendo, tem gente que... Nós somos muitas vezes igual aquele nadador, amados, que está nadando de olhos fechados e não está vendo que ele está perto de alcançar a chegada. 2 Tessalonicenses 3,13. Vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. João, deixa essa tela final. Na quinta-feira passada eu citei de cabeça, e eu quero citar com alguns dados assim, rápido só, em data. A Armênia, o governo turco definiu 24 de abril de 1896, era o dia de matar os cristãos armênios. 600 mil cristãos morreram apenas em um dia. Alguns escaparam. Um dos que escaparam foi uma jovem de 18 anos. Ela chega para um acampamento americano e a enfermeira que a atendeu diz: você está com dor? Ela diz: não, eu aprendi o significado da cruz. Quem estava aqui na quinta-feira passada ou ouviu pelo YouTube se lembra. A enfermeira pensou que ela estava mentalmente desorientada. Eu entendi o significado da cruz. A enfermeira falou: deve ser muito sofrimento. E puxou para baixo a roupa que ela usava. A jovem expôs o seu ombro nu. E lá queimaram profundamente em sua carne a figura de uma cruz. E ela contou: eu fui pega com os outros em minha aldeia. Os turcos ficaram me perguntando: Maomé ou Cristo? Eu disse: Cristo, sempre Cristo. Durante 7 dias eles me perguntaram a mesma pergunta e eu dizia: Cristo. Então eles desenhavam uma parte da cruz queimada em meu ombro. No 7º dia, eles disseram: amanhã, se você disser Maomé, você vive. Se não, você morre. E aí nós ouvimos que os americanos estavam por perto e alguns de nós escapamos. É assim que eu aprendi o significado da cruz. Samuel, Laci, a gente não aprende o significado da cruz na bonança, nos tempos bons.
Agora é só vitória. Não dá para aprender o significado da cruz, não. A gente só aprende o significado da cruz com as queimaduras, com as provas ardentes que Deus permite que passemos. Não é, César? É sempre assim. Por isso que eu digo, o hino está certo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Primeiro é a cruz, depois é a coroa. Abaixa a cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque ela é alimento para a nossa alma. Obrigado porque ela nos incendeia o nosso coração, mais do que o fogo da provação. O fogo do teu Espírito nos purifica. O Senhor usa a provação ardente que vem sobre nós, para que nos alegremos pelo fato do Senhor, através do seu sofrimento, no nosso sofrimento, estendermos o Evangelho, como proclamação corajosa, encarnada aos homens. Deus, que a sua igreja não fuja do sofrimento. Deus, que a sua igreja não se acovarde diante das oposições. Deus, que a sua igreja não seja medíocre quando for testada no calor das provações. É o ano eleitoral. A igreja sofre escárnio de homens usando o nome do Evangelho para buscar benefícios próprios. Que a sua igreja compreenda que o seu chamado no mundo não é para ocupar os tronos dos homens, mas é para assumir a cruz na terra, que será trocada pela coroa no céu. Que essa seja a nossa missão neste mundo. Sofrer pelo nome e pela obra, pela missão de Jesus, para adorarmos a Deus, servindo-o no mundo, em o nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Mas ore, diga a Deus, eu não sei quais são seus planos para a minha vida. Eu não sei por quantas provas eu ainda terei de passar. Eu só peço ao Senhor o seguinte: não me deixe negá-lo. Não me deixe desonrá-lo. Não me deixe traí-lo. Mantenha-me fiel. Fiel até o fim. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Complete a sua carreira. Guarde a sua fé, para ganhar a coroa da vida, a coroa da justiça está preparada para você.